Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e a ideia hoje é bater um papo muito legal sobre saúde, tá? Como dominar a saúde em 2025 e daqui para frente, com o grande doutor Rondó, um nutrólogo que é expoente na integrativa, na ortomolecular no nosso país. Ele tem vários livros publicados, sabe muito sobre o assunto, tá? E eu espero que vocês possam se beneficiar bastante dessa live, tá bom? Eu tenho feito várias lives com vários expoentes da integrativa, da ortomolecular, da funcional no país, e eu espero que estejam sendo bem proveitosas para vocês. Se você não assistiu as outras ainda, dá uma olhada na timeline do Instagram, no YouTube, nas redes sociais, que estão todas postadas lá e vão ser postadas cada vez mais para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar o Dr. Rondó aqui para dentro. Olá, Dr. Rondó? Oi, Tá conseguindo me ver e ouvir direitinho? agora sim. Perfeito. Ó, Consegue ver a tela dividida e o sim, áudio sim, tá bom? sim, agora tá. Tá. Ótimo, que bom. Então vamos lá, né? É um prazer tê-lo aqui mais uma vez para nós podermos conversar sobre saúde, tá? E eu queria abrir mais uma vez te pedindo para você se apresentar. Depois eu vou fazer uma breve apresentação minha, porque a live vai ficar depois publicada para muitas pessoas poderem assistir, né, e se beneficiar do conteúdo. Por favor. Olá, boa noite. Eu sou o Dr. Rondó, Wilson Rondó, sou cirurgião vascular de formação e comecei na ortomolecular, eu sou um dos pioneiros, comecei em 1985, quando isso iniciou aqui no país, e ao mesmo tempo me especializando em cirurgia vascular. Aí fiz toda a minha formação aqui, fui para fora, que eu fiz especialização lá, tudo que eu tinha que fazer lá de residência, etc. E depois voltei e continuando com a parte vascular, mas em momento algum deixei a parte automolecular, mesmo porque até na França eu implantei isso no departamento de que eu estava trabalhando lá, estudando, e passei a usar as abordagens automoleculares para tratar diabético. E foi um sucesso, aquilo foi ganhando um espaço, foi muito interessante. Então, eu abordava dos dois jeitos, com a automolecular e na parte cirúrgica convencional. E depois fiz a parte de nutrologia, eu sou da primeira turma, e mas independente disso, quando voltei, fiquei um pouco aqui, depois eu fiquei fora. Fiquei nos Estados Unidos, fiquei na Califórnia, fiquei em Nova York, com grandes especialistas. Né? Tive a oportunidade de estar com o Linus Pauling, o único homem laureado do Prêmio Nobel, foi quem cunhou o termo ortomolecular, com o Dr. Atkins, em Nova York, na clínica dele, também acompanhei bastante, com o Bob Bradford e com outros nomes que eu não vou começar a falar, até quem criou a teoria dos radicais livres, o especialista em ortomolecular no Canadá, Abraham Hoffer, e por aí afora. Então, é uma formação bem ampla, e naquela época nós não tínhamos essa abordagem aqui no Brasil. Então, eu era muito novo, e eu era recebido de braços abertos, eles tinham o maior prazer de me ensinar, porque eles estavam também numa situação de muita pressão, porque era tudo novidade lá. E eles receberem alguém do Brasil interessado em aprender isso, eles ficavam até surpresos. Então, eles me abriam as portas e fui tratado com muito carinho, e isso me ajudou bastante na minha formação única, né? Tendo essas possibilidades. E isso me fez enxergar um universo mais amplo e usar essa abordagem americana. E depois ainda fiquei de novo na França, né, fazendo essa parte de ortomolecular, e também isso me mudou conceitos, podendo usar abordagens tanto
do que eu aprendi na América quanto o que eu aprendi na Europa. E isso dá uma equação que você multiplica resultados. E é isso. E é uma satisfação estar com você, Ícaro. Você eu considero muito uma pessoa que se sobressaiu bastante, que estuda bastante, que está na ponta da medicina, e eu tenho orgulho de estar aqui com você, realmente, porque admiro o seu trabalho e torço muito por você. São pessoas assim que nós precisamos para dar sequência nesse tipo de abordagem, que só assim nós teremos uma continuidade e uma somatória, porque, infelizmente, tem muitas profissionais que você sabe, sem bagagem e tentando pregar esse tipo de medicina, sem conteúdo, e isso acaba sendo denegrindo até a própria medicina, né? Mas, infelizmente, vamos focar no que é importante, nas pessoas, no ser humano, e como nós podemos ajudá-las a ter o máximo de saúde, né? E que o nosso propósito, no fundo, é esse, tá? É isso que eu queria passar nesse primeiro momento. Agora, com você. Bom, eu vou deixar os agradecimentos e considerações para o final. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, eu tenho 25 anos de formado, tenho 9 livros escritos, já fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, diretor de hospital, professor de faculdade de medicina, de pós-graduação, intensivista, emergencista, diretor de sistema de emergências médicas, de plano de saúde, quer dizer, só aqui no Brasil mesmo, eu não sou chique igual o Rondó, mas Tá deu uma bom. experiência aqui também. E eu tenho o icaro.med.br, que é o meu site. O do Rondó, gente, é drrondó.com, tá? Site riquíssimo, excelente. E eu comecei a fazer a ortomolecular em 2000, assim, para identificar como ortomolecular o que eu fazia desde 2008, quando eu fui fazer a pós-graduação e tudo, né? Inclusive, meu tema de monografia de pós-graduação foi sobre vitamina D, que estouraria como algo importante 5 anos depois, né? Mas, assim, eu também, como Rondó, tento ajudar o próximo o máximo possível com integrativa, ortomolecular e funcional raiz, de verdade, como a gente vai explicar um pouco por aqui, sabe? E, assim, eu preciso falar para vocês que o currículo do Rondó impressiona. Vocês têm que digerir, sabe? Assimilar e digerir bem o material dele, entrar em contato. É um vasto material, porque é uma das poucas pessoas que eu sigo com constância na internet brasileira. É um dos poucos médicos que eu vejo que a gente tem um alinhamento tão grande que eu sigo com preemência. Alguns dos outros, doutor Alain Dutra, sabe, sigo, aprendo demais, doutor Laí Ribeiro, sabe, e o doutor Rondó. Então, a humildade dele é inversamente, ou melhor, é tão proporcional quanto o currículo dele. Quer dizer, ele consegue fazer o seguinte, ele tem muita bagagem, mas consegue ser cada vez mais humilde toda vez que eu encontro e que ele fala do próprio currículo. E é um cara que não ostenta currículo para validar o que fala. As próprias informações que ele passa são tão verossímeis, tão verificáveis e tão saudáveis que a pessoa só basta colocar em prática que vê que aquilo ali vale a pena de ser ouvido. Então eu é que agradeço por estar aqui, me sinto muito honrado de você validar o meu trabalho e o que eu tento fazer para ajudar as pessoas. Saiba que você não precisa disso, mas eu valido o seu também, tá? Porque Muito você obrigado. merece. Você tem muito material que ajuda as pessoas dia após dia. E assim, sobre os falsos integrativos e ortomoleculares, como os vendilhões do templo, né, Rondó, não iam tardar a chegar, né? Porque o que acontece? A partir do momento que você tem cada vez mais médicos no mercado, por uma irresponsabilidade de um tanto de faculdade de medicina, muitas sem tanta qualidade, que brotaram no país, muito médico. E tem muito médico sem vocação no mercado. Eu vou dizer rasgadamente, médico que é médico porque quer status, fama, poder, dinheiro
E a medicina, ela pode prover tudo isso, tanto para os éticos quanto para os não éticos. Então, hoje em dia, eu vejo gente da medicina que, não sei se essa é a única explicação, mas que é médico sem parecer ter a vocação de querer cuidar do ser humano, de querer ver o ser humano melhor, que está no juramento de Hipócrates, mas que eu acho que o juramento de Hipócrates hoje em dia, Rondon, eu vou ser bem severo nessa, mas ele virou uma coisa decorativa para a formatura. Boa parte dos colegas médicos não honra o que está escrito lá. E aí, naturalmente, faz uma pós de integrativa de final de semana, ou um cursinho, ou de ortomolecular, daqui a pouco está passando uma sequência de fórmulas, sem nem entender como aquilo ali age, que a base são os hábitos saudáveis de vida, que depois de uma consulta rápida ou pro forma com o paciente, qualquer duração que seja, e aí faz um print, né, de várias fórmulas, coloca no paciente e fala que isso é integrativo ou ortomolecular. Não é. E aí, com isso, o rótulo de integrativo e de ortomolecular, e até da nutrologia, né, que era imaculado na tua época, ou quando eu comecei 15 anos atrás, hoje em dia já é uma coisa manchada por piadinha de outros colegas e tudo, que infelizmente pegam, não separam o joio do trigo e acabam dizendo que integrativa, ortomolecular e nutrologia são picaretagem, sabe? Ao invés de ver que, ei, existem picaretas em todas as áreas do conhecimento humano, né, Rondó? Mas a gente faz a raiz, né? Sabe o que eu observo? Há um preconceito porque é formação. Quando nós passamos pela escola médica, nós temos uma influência muito grande do convencional, da medicina clássica, e nos fazem pensar daquela forma. E muitas vezes, só com o tempo, nós começamos a perceber que aquilo às vezes não atende. Às vezes atende, mas às vezes não atende, né? Então, nós temos que estar muito atentos a procurar soluções reais para o próximo, sem deixar que a gente possa pôr a cabeça no travesseiro, saber que está fazendo o melhor para o próximo e ele tendo os resultados que precisa. É o bom senso. A gente tem que entender o seguinte: medicina só tem uma, a boa medicina. A boa medicina tem hora que é Star War Medicine, que salva vidas, é cirurgia, não tem outra opção. Só que também tem horas que a parte nutricional é a parte preventiva. Ícaros, me dá só um segundinho, que está caindo o mundo aqui em São Paulo e está chovendo aqui. Só fechar aqui. Vai lá, vai lá. Então, gente, a nossa ideia não é ficar aqui pichando os colegas, mas é dizer para vocês que ortomolecular, integrativa e nutrologia bem feitas vão muito além de você pegar fórmulas prontas e passar para os outros. Não, é toda uma filosofia por trás. Exato. Tá? E você tem que entender, o segredo é entender a pessoa. Você não trata doença, você não trata outra situação, a não ser entender a bioquímica e trabalhar basicamente no ciclo de Krebs, que nós temos que usar todas as informações e estimular as reações químicas que vão trazer o benefício. Eu vejo muito profissional tratando e não fazendo o básico, a essência antioxidante, a essência que é o primeiro passo. É muita coisa de moda. E isso eu recebo pacientes me falando exatamente: doutor, eu estou vindo aqui porque eu já fui no consultório 1, no 2, no 3, em várias pessoas, e, na verdade, eu estou saindo sem solução. E aqui está sendo meu last resort, que eu preciso achar um caminho para mim, porque não dá. Pessoas choram, externam que estão lutando, fazendo a parte delas, mas o resultado não aparece. Então, nessas horas, o ideal é a gente começar do zero. Vamos começar, vamos sem estresse. Esquece, não temos que falar nada da abordagem, mas temos que dar energia e passar uma confiança para a pessoa que ela possa vencer. Porque ela tem tudo para vencer. Depende de acertar essa bioquímica e a gente percebe essa mudança quando a gente consegue fazer isso. Porque os resultados vão aparecendo naturalmente. Então, a gente deixa de tratar tratar a medicina de uma forma como uma doença, que só vai usar uma medicação pensando naquele órgão, naquela parte do corpo. Não pode, tem que entender o contexto todo.
Só assim nós vamos conseguir resultado. E por isso que o que eu acho importante hoje, e que no passado era muito simples, é o seguinte: nós, no começo dos tempos, andávamos descalços, nós pegávamos os alimentos, lavávamos na água, comiam sem esterilização, sem nada. Nós vivíamos em contato com a terra, mexíamos na terra, e isso criou uma diversidade de bactérias importantes no nosso organismo, que com o passar do tempo nós fomos perdendo, né? Nós caçávamos, comíamos, depois entrou a criação dos animais, a agricultura, no qual se agregou o leite, se agregou o iogurte, daí se começou a usar os fermentados, né? E aí se passou a ter uma forma de se conservar os alimentos que também traziam mais proliferação de bactérias boas, porque tudo começa no intestino, não é, Ícaro? A nossa doença começam todas daí. Então, quando a gente consegue melhorar essa ecologia intestinal, nós estamos já respondendo, pois 80% dos receptores imunológicos estão no intestino. Tudo que acontece no corpo começa no intestino. As pessoas falam, o intestino é o segundo cérebro. Eu diria o seguinte: o intestino é o primeiro cérebro. É diferente. Você entendeu? Então, isso é importante, porque você olha as pessoas hoje em dia, todas andam de sapato ou de chinelo, não pisam na terra, não pegam na terra, ambiente fechado, de ar-condicionado o tempo inteiro, tá certo? Usam produtos antissépticos o tempo inteiro. Já começa no bebê usar aqueles produtos de limpeza antisséptico. Nós usamos sabonete bacteriano para tudo. Na pandemia, usávamos aquele álcool gel. Se você olhar a composição do álcool gel, tem tudo que você pode imaginar de substâncias agressoras, disruptoras endócrinas. Tudo isso acaba comprometendo a nossa flora intestinal. Esses produtos de enxágue bucal, isso altera toda a flora bacteriana. Paralelo a isso, nós que passamos a ter menos abordagem nutricional, o alimento todo refinado, industrializado, esterilizado, tudo para não dar doença, para quem produz não ter problema de gerar doença para as pessoas. Então, é tudo de uma forma que é esterilizado, e cada vez mais. E ainda evoluímos para máscara, passamos a usar máscara, que foi um absurdo onde nós chegamos, né? Isso está ficando cada dia mais claro. Isso só foi nos tirando as defesas imunológicas. E na presença do estresse, só com ele, já altera toda a flora intestinal. Imagina com esses fatores ambientais. Nós temos que entender o ambiente para analisar uma pessoa, entender a bioquímica e o ambiente que ela vive. Só assim nós podemos tratar alguém no mundo moderno. Se não for com essa visão, nós não saímos do lugar. Então, isso é imperativo. Tanto é que eu fiz uma especialização lá nos Estados Unidos. Eu sou diplomado pela American Academy of Environmental Society, que é uma academia ambiental, tudo do ambiente, tudo que você tem que valorizar para poder entender as interferências que isso causa na pessoa. Então, isso também é um fator que muda muito a forma de interpretar. E um ponto que hoje eu tenho insistido, aliás, eu faço isso desde 86, 87, que eu uso a parte de correção de flora intestinal, usar probióticos. Isso eu aprendi lá fora. E foi muito engraçado, porque na época, o chefe de clínica médica de uma universidade aí, ele esteve lá comigo, eu tinha voltado, encontrei com ele lá no Dr. Guilherme, que Paulo Deutsch, que foi quem trouxe a medicina automolecular para o Brasil, e ele, sabendo que eu tinha chegado, um dia foi me visitar, e viu as coisas que eu estava fazendo e tal, e mostrei. Ele falou assim: Rondó, você não pode falar de bactérias, essas coisas não existem no intestino. Eu só via isso lá. Ele falou assim: você não pode, você vai ter problema no conselho.
Eu falei, tá bom, tá bom. E continuei o meu trabalho, porque os resultados estavam sendo cada dia melhores, mais gratificantes. Passaram-se uns 6 meses, ele me liga. Rondó, preciso te falar uma coisa. Desculpa do que eu te falei no passado. Você tem toda a razão. É isso mesmo. Você entendeu? Então, isso, eu venho trabalhando há mais de 35 anos só nessa parte. Todos os pacientes, a primeira coisa que eu faço é, lógico, entender o ambiente que ele vive, acertar a bioquímica dele, sem isso, sem resultado, e trabalhar essa parte de ecologia intestinal. Isso é fundamental. No passado, Sim. nós tínhamos fermentados à disposição, né, nesses produtos naturais que nós tínhamos, o próprio vinagre, nós tínhamos até o vinho é um fermentado, nós tínhamos o chucrute, daí começou toda uma evolução nisso. E temos outros. Né? E o que aconteceu? Com a modernidade, também não temos tempo de fazer isso em casa, de montar, de preparar. Nós temos que ter coisa rápida, pronta. E isso atrapalha muito quando nós temos nessa situação. Apesar do que, atualmente, existem já produtos fermentados de qualidade que a gente pode estar usando e associando, né, porque eles multiplicam muito a flora. E quanto maior a diversidade de bactérias no intestino, maior a defesa da nossa saúde e proteção de doenças. Porque a gente vê uma situação muito delicada. Isso, hoje, 98% das pessoas têm desbiose. Desbiose é o desequilíbrio da flora intestinal, para vocês que talvez não estejam acostumados com esse termo. É quando a flora não está equilibrada. Então, nós temos que corrigi-la. Sem esta corrigida, nós não conseguimos ter saúde. Então, porque a gente acaba não aproveitando o que a gente ingere. Né? Porque são as bactérias boas que extraem os nutrientes dos alimentos. Se nós não extrairmos essas bactérias boas, o alimento entra e sai. Você sempre ouviu falar, você é o que você come. Eu vou além, você é o que se absorve. Se você não absorve o que você está comendo, não adiantou nada. Eu vejo, às vezes, pessoas comendo, fazendo uma dieta certinha, se esmerando, mas não consegue fazer músculo, está entrando em sarcopenia, que é uma situação que a gente vê com muita frequência e muito preocupante. Né? As pessoas tentam melhorar e não conseguem. Por quê? Porque não está assimilando. Então, o trabalho de correção dessa desbiose é fundamental e eu entendo isso como básico na nossa abordagem. Eu estou falando Sim. demais, vou deixar você falar. Não. Eu estou aprendendo, eu estou estruturando, e assim, os idiotas são cheios de certezas. Os sábios têm uma certeza, de que eles sempre têm muito que aprender. Então, assim, eu procuro ser um sábio. Eu É, estou aprendendo aqui. Mas olha, o que me chamou a atenção é o seguinte: vocês vão ver que os melhores em integrativo e ortomolecular no mundo inteiro, eles vão usar o esqueleto de ferramentas básicas muito parecido, tá? Que é desintoxicar, desinflamar, estilo de vida, saúde intestinal e por aí vai, certo? certo? Mas o ponto de partida é que muda. Mas é dessa pluralidade que a gente tira o que a gente quer para nós. Vocês, como pacientes, por onde eu quero começar, por onde eu vou conversar com o meu médico e tudo. Então, eu estou lembrando que eu dei palestra no Congresso da Nova Ciência, no final de novembro agora, do ano passado, e a gente sentou à mesa, 4, uma nutricionista, eu, e um médico e um dos chefes do Congresso. Depois a Fernanda Bem sentou lá também, que era o Alexandre Távola e a Fernanda Bem. E a gente sentou à mesa e acabou que veio, por tabela, uma pergunta. Por onde vocês começam, cada um? Entendeu? A abordagem do paciente. Uma pergunta assim, que não veio direta, cada um foi falando. E eu notei que para uns ali, não, eu começo pelo terreno biológico. Outra, eu começo por desbiose, por saúde intestinal. Outro, eu começo pelo estilo de vida, eu. O outro, eu começo pela desintoxicação,
E outro, não, eu começo pela desparasitação. Você vê que o ponto de partida de cada um, ou seja, por onde eu vou começar a abordar esse paciente, varia muito, de acordo com a história de vida, com as capacitações, com a experiência de consultório e tudo. Mas passar pelos pontos principais, todos passam, né, Rondó? Tá? Então, por exemplo, você começa com essa abordagem. Eu começo pelo estilo de vida. Eu começo investindo 20 a 30 minutos da consulta para falar para o paciente: olha, a gente tem que focar primeiro em você viver melhor daqui para frente. Porque aí você não só me ajuda, você se torna fundamental para o seu próprio resultado. Por isso que meus livros batem muito na parte do estilo de vida, porque quando você fala, você falou no seu discurso agora há pouco, quando o paciente chega, fazendo a sua parte não tem resultado. O fazendo a sua parte ele é relativo. Tem paciente que chega jurando que ele está fazendo a sua parte. E quando você faz um Verdade. inquérito, né? Você faz um inquérito de saúde intestinal, do que come, né? Do grau de estresse, de como dorme, de que horas come e que horas vai dormir, né? De a última vez que inoculou probióticos e com qual critério e tudo. Ou quando esse mesmo paciente chega no Ícaro e você vai perguntar qual o hábito de água, de respiração, de exercício, de sol e os outros hábitos, você vai perguntando. Eu já tive paciente para pegar e falar: doutor Ícaro, quando eu preenchi o seu questionário de primeira consulta, que todo paciente meu de primeira consulta preenche, eu vi que eu achava que fazia a minha parte, mas não fazia. Então, É. eu só queria chamar a atenção para o fazendo a sua parte, porque tem paciente que chega chorando, né, se despedaçando. Meu Deus, eu faço tudo certo, como é que eu não melhoro? Esse é o paciente grau 1. Quando você vai ver, ele achava que fazia bem. Poxa, bem intencionado, que legal, mas não fazia. E a gente entra dizendo aonde melhorar, né? Como diria a Trinity pro Neo no Matrix 1, How deep the rabbit hole goes. Ou seja, vem cá, paciente, que eu vou te mostrar o quão profundo é o buraco do coelho, É. né? Exato. Esse é o paciente 1. Tem o paciente do outro extremo que é o que realmente faz tudo certo no que depende dele. Aí cabe a nós investigarmos todos os pontos e ver aonde, né, Exato. ele precisa desse plus. Mas a maioria, Rondô, acho que você vai concordar comigo, que está no meio do caminho. A maioria se reconhece como não faço tudo certo, sabe? Quero saber o que fazer, mas de preferência com o mínimo de esforço. O que você pode me passar, doutor, para poder me ajudar, né? Aí o me ajudar eu queria ajudar você a se ajudar. Mas a gente, é claro, tem que dar muita coisa externa, né? Como é que a gente pode fazer um bate-bola, Rondó, aqui, do que mais importa para a pessoa que está nos assistindo hoje, em qualquer momento da existência que venha assistir essa live depois, para ela dominar a saúde daqui para frente? O que mais importa? Você falou de saúde intestinal, eu falei de estilo de vida, hábitos de vida, e a gente fala muito dessas duas coisas nos E, nossos livros, né? O que você acrescentaria, pô, a pessoa que já vai cuidar da saúde intestinal e que vai cuidar dos hábitos de vida para ela ter uma melhor saúde daqui para frente? olha, eu acho um ponto que eu vejo com muita importância é entender nessa bioquímica se ela está tendo função mitocondrial correta ou não, porque isso impacta diretamente na geração de energia, na queima de gordura, né? E as pessoas, muitas vezes, elas vêm atrás de uma dieta, ou uma dieta de moda, e muitas vezes isso não resolve, né? Então, eu costumo investigar, isso eu tenho um livro que explica isso, chama-se Emagreça e Apareça, que eu tenho uma abordagem para saber qual é o perfil dessa pessoa. Ela tem que comer mais proteína e gordura, mais folhas e raiz, ou é um equilíbrio entre os dois? Estou pondo três pontos diferentes. Aí, isso tem que ser o principal da alimentação.
Não existe uma dieta igual para todo mundo. Nós temos que entender o perfil dessa pessoa, o que é mais adequado para ela. É a mesma coisa que um automóvel. Ele é gasolina, álcool ou diesel. Você tem que ver, não adianta no carro a gasolina, você colocar álcool, vai bater pino, vai dar problema, vai parar, vai ter que trocar peças. O nosso corpo, às vezes, não tem o que trocar, você tem que reparar. E isso muda muito quando você começa a mostrar para as pessoas. E eu vejo muita abordagem em dieta. Agora, a grande febre é dieta, jejum intermitente, cíclico, dieta keto, né? Cada vez mais se prega isso. E o que eu estou observando, as pessoas que, especialmente as mulheres, fazendo esse tipo de trabalho, elas chegam num ponto que elas começam a perder muita, sabe? Elas acham que estão emagrecendo. E você sabe que a grande preocupação é se enxergar magra. Ela não quer saber o que está acontecendo, mas ela está ficando uma falsa magra, porque ela vai perdendo músculo e vai gerando o quê? Um depósito maior de gordura. A mitocôndria não funciona, né? E todos esse desequilíbrio acaba causando uma fadiga, um envelhecimento, uma aparência assim desfavorável, mas a pessoa está se enxergando magra. E ela está gostando. E essas pessoas são as mais difíceis que eu tenho hoje para mostrar que o caminho está errado. Aí, com o tempo, elas passam a entender e mudam, voltam a ter energia, vitalidade e com exuberância. Porque o segredo é isso. A pessoa tem que ter exuberância, tanto o homem quanto a mulher. A saúde é exuberância, né? E é buscar esse ponto. Isso eu acho fundamental. Então isso é algo que a gente tem que estar sempre antenado para poder ver. Às vezes, insistir muito numa dieta também não é... Não estou dizendo que você tenha que fazer, por exemplo, uma dieta keto para o resto da vida. Eu acho que essas coisas têm que ser maleáveis. Nós temos que buscar um equilíbrio desses alimentos. Eu acho que não pode ser também para todo mundo, por exemplo, uma dieta carnívora, como não pode ser uma dieta vegetariana. Estou pondo a do leão e estou pondo da girafa. Sabe? Tem que achar o equilíbrio, o que é a proporção mais adequada. Para não ter, assim, uma condição que a pessoa esteja fazendo dieta, porque essa palavra pesa muito, as pessoas... É complicada de carregar. Você tem que aprender a comer como você se alimenta. Porque tanto o leão, ele está feliz comendo aquilo, e agora se você der só folhas para ele, ele vai ficar doente. E a mesma coisa, mas ao inverso, na girafa também vai ficar doente. Você tem que achar o ponto de equilíbrio. E eu vejo hoje um posicionamento, as pessoas hoje estão assim, um leão, ele resolve ser girafa, porque, não, agora eu vou ser vegetariano. Ou, você está entendendo? Ele está insistindo naquilo e não está dando resultado para ele. Pouquíssimas pessoas vão ter esse perfil que vão conseguir. Em 25% de cada grupo, assim, de forma grosseira, vai ter as respostas, tanto da proteína, tudo. Você tem que achar o perfil de cada um. Isso eu acho importante. As pessoas falam, não, agora eu vou ser isso, agora eu vou ser aquilo. E não é assim. A gente tem que determinar, mostrar e mudar. E eu vejo, nesses últimos anos, especialmente, a parte do vegetarianismo, uma procura, uma luta, e uma mídia também muito em cima disso, e as pessoas se jogando nisso e acabam achando que, às vezes, está com a solução. E você vê os exames, você vê glicemia alta, insulina elevada, porque acaba nessa parte, mas também acabam abusando de doces, de carboidratos refinados para poder dar energia. Não é bom. Ao mesmo tempo, eu vejo muitas pessoas também entrando numa dieta carnívora, extremista. É fantástico, sim, é maravilhosa. Ela ajuda muito no processo de emagrecimento, tratamento de doença autoimune, processos alérgicos. Mas eu entendo que esses
esses pontos não pode ser o centro do nosso prato. Tem que ter um equilíbrio das coisas. Você pode usar isso por um momento, até você estar com uma dieta keto, mas depois chega um momento que você precisa fazer algo mais equilibrado. Só que aprendendo a comer e não reintroduzindo aqueles refinados, industrializados, aqueles produtos que nós sabemos que são desfavoráveis. Né? Então, esses são pontos que eu acho que é importante. Na verdade, nosso tempo é muito pouco para poder aprofundar. A gente fica querendo contar, mas fica ansioso porque é muita informação para pouco tempo. Né? Mas eu acho que é importante deixar a reflexão, a pessoa pensar nessas posições e muitas vezes rever conceito para buscar a solução dessa condição de saúde que não está sendo atingida como deveria. Não é isso? Sim, a ideia da live, as pessoas têm que entender que não dá para viver só de live. A ideia da live é despertar para impulsionar uma busca maior. Né? E hoje em dia você pode jogar o string, jogar a palavra que você quer, a ideia, num chat GPT, num Google Bard, num DeepSeek e companhia, e você vai ampliar, pelo menos onde eu estudo mais sobre isso. Né? Fica a dica. O termo, né, Rondó, fazer dieta já está errado, né? Porque assim, a gente entende o conceito, que é você usar um tipo de alimentação transitoriamente para obter um fim e depois voltar a um padrão. Mas a dieta vem do grego diaita, que significa estilo de vida. Então, assim, você não faz fazer estilo de vida como se fosse uma coisa transitória. Estilo de vida você anota, como eu falo no meu livro, no dominesuasaude.com.br, gratuitamente em PDF, tá? E eu botei gratuito porque eu fiquei incomodado de ver o tanto de gente que não sabe o básico para ter saúde. O básico do básico. E lá eu procuro deixar bem claro que, assim, no tópico alimentação, né? Que você tenha que buscar um estilo de vida, é a alimentação e o estilo que dá suporte a ela. E isso o Dan Bittner também, naquele Blue Zones, no documentário que saiu na Netflix nos últimos meses, aí ele deixou, há uns 2 anos atrás, ele deixou bem claro, né? Ele deixou bem claro que o que funciona é estilo de vida, a alimentação faz parte disso, né? Mas, bom, você falou de mitocondriopatias, gente, se você não sabe o que é uma mitocôndria, que é a usina energética da célula, você precisa entender que uma das teorias que mais explica o envelhecimento é a teoria do dano mitocondrial e não regeneração a contento. Então é bom você procurar saber mais sobre mitocondriopatias. O Rondó disse que tem um livro, eu vou falar dos livros dele daqui a pouquinho, aqui, de alguns deles, né, que são vários, sabe? Então é muito importante você saber sobre mitocondriopatias, porque não afeta só o envelhecimento, afeta a sua energia no dia a dia, seu metabolismo, seu emagrecimento e tudo mais. Agora, o que eu queria colocar nesse rápido bate-bola é o seguinte: cuidado com as soluções mágicas hoje em dia. Cuidado, tá? Porque tem muita. Eu já vejo que tem consultórios que nos últimos 6 anos eles funcionam basicamente com uma rede de uma linha de montagem de usuários de Ozempic, Wegovy, Saxenda, Victoza, Mounjaro e similares. Vejam bem, eu não estou dizendo que essas drogas não tenham sido grandes avanços na medicina e que, bem utilizadas, elas não salvem vidas. Salvam. O que eu questiono, eu fiz um vídeo sobre isso, soltei para vocês semana passada. O que eu questiono é o hiperuso, o uso indiscriminado e o uso sem prescrição médica, porque, na minha opinião, deveriam ser controladas. Hoje em dia, tem gente que está chegando em determinados colegas e não se orienta a hábitos saudáveis de vida, não se orienta a equilíbrio de hormônios e neurotransmissores, não se orienta, em vários casos, tá? Tratamento de condições de base. Não. É assim, 5 a 10 minutos de consulta. Qual o problema você quer resolver? Transfere para o paciente a decisão. Não, é emagrecimento. É isso? Toma aqui. Ozempic. Ou alguma outra solução milagrosa. Que há 30 anos atrás, né, Rondó? Eram anfepramona, feproporex, dietilpropiona e mazindol. Né? Exatamente. Era assim. Não pensem que essa filosofia do remédio mágico,
sabe? Que te resolve um problema sem você ter que fazer nada. Quando você quiser resolver aquela consequência, aquele incômodo, você toma o remédio. Isso não é de hoje, não. O ser humano busca isso como um zumbi há muito tempo. O problema é que vai funcionando cada vez menos, dando cada vez mais problemas. E você falou aí da pessoa que, de repente, ela não vê a condição base, ela vai para a dieta da moda ou para o tratamento da moda, daqui a pouco está com perfil corporal de magreza, de sarcopenia, que é deletério e que é nitidamente não saudável, né? É o que a Exatamente. gente está vendo com os usuários do Ozempic e dos similares que não foram orientados ou não levaram a sério hábitos de vida, saúde intestinal, mitocondriopatias, combate das causas, otimização hormonal e companhia. E eu acho Correção que de isso, dieta, né? Correção da dieta, porque eles tinham base, engordado porque tinham hábitos errados. Eles continuam com o hábito errado e quando para a medicação, continua a mesma coisa. Quer dizer, ele não aprendeu, ele não usou a medicação para aprender. Eu acho ela interessante, pode minimizar riscos de saúde, mas eu acho interessante usar no máximo uns 3 meses, suficiente para você dar um empurrão. E nesse período aprender os bons hábitos alimentares, mudar seu estilo de vida. Todos esses fatores uma somatória. E, na verdade, eles ficam só buscando o atalho, sabe? O mais simples. É uma engana que eu gosto. Porque ele acha que ele emagreceu. Ele não tem músculo, ele não tem nada. Eles perdem músculo com muita facilidade, mas é o caso de ficar em hipoglicemia esse tempo todo, né? Você vai induzindo o gliconeogênese, você vai destruindo o que tem no fígado, no músculo, depois no osso, no cérebro, e isso é muito desfavorável. Então, as consequências são sérias. Então, eu entendo que usar isso por um período curto é até aceitável, né? Mas a pessoa tem que usar isso como uma ponte para poder entrar no processo de uma boa alimentação. Sem isso, eu não vejo significado nenhum. O que eu acabo vendo é pessoas usando a medicação com uma insistência louca. Esses dias atendi uma pessoa que me mandaram, ele injetou a caneta toda de uma vez só. meu Comprou a mais Deus, forte e injetou tudo. Ele chegou, ele estava mais branco que esse teu avental que está aí na cadeira aí atrás. Você não faz ideia. Eu falei, nossa senhora, eu não seria. Eu nunca tinha visto um caso desse. Pálido, péssimo. E aí nós começamos um tratamento, ele foi melhorando, melhorando. Ele morava no Nordeste, aí melhorou, ele ficou uma semana, 10 dias aqui, vindo na clínica, fazendo acompanhamento. Aí nós colocamos ele em ordem e ele voltou. Ele falou, nunca mais tomo isso. Porque não teve, como você falou, uma orientação médica, você vai fazer assim, assado, sabe, de forma indiscriminada. É um risco seríssimo para a saúde, né? sim, sim. Isso. A gente tem que alertar as pessoas, como a gente já falou de vários tópicos aqui na live, porque é muito sedutor, né, Rondó? Eu não vou ter que me lidar muito com o meu estilo de vida, nem meu padrão alimentar. Eu vou simplesmente tomar algo que vai resolver a ponta do iceberg. Mas não sei se vocês Isso. sabem, só 10% do iceberg é que fica na superfície. O problemático são os 90% submersos. É isso que afunda navio. E pode É, afundar a sua saúde. Entendeu? é. Mas assim, a gente já fez esse bate-bola. Eu queria muito era falar para o pessoal e que você desse uma palhinha sobre esse tanto de livro que tem aqui no teu site. Ó, Meu Doutor o Vinho, que vai um pouco ao encontro dos fermentados que você falou no começo da live, né? 98 remédios naturais, diabetes zero, reverta a diabetes de forma 100% natural. A questão do leite cru, né? Que isso a gente já sabe que faz mal, já fiz live com muitas pessoas sobre isso, você já falou sobre isso aqui, eu também, mas ainda tem gente que é seduzida pelo leitinho, né? Como se fosse uma ponte com a mãe de algo que não deveria voltar, né? Muito além dos superalimentos, óleo de coco, a gordura que pode salvar a sua vida, o 20 minutos emagreça, óleo de coco, a gordura saudável, sinal verde para a carne vermelha, fazendo as pazes com o seu peso,
O Atleta no Século XXI, Prevenção, a Medicina do Século XXI, Emagreça e Apareça. Isso só para falar alguns. Rondó, que obra bonita, hein? O que você poderia falar sobre esse conjunto aqui? Qual o estímulo que você poderia dar para as pessoas acessarem isso aqui e lerem esses livros? Fala um pouco deles. Olha, eu tenho um livro que para mim é muito especial, né? É o Sinal Verde para Carne Vermelha. Quando eu lancei esse livro, eu já estava... porque a gente tem uma orientação de cada vez comer, teve, né, nessa evolução, que a carne era gordurosa, nós não podíamos comer, a gordura saturada fazia mal, e isso, essas gorduras, é algo impregnado na cabeça das pessoas, que elas precisam mudar, elas precisam entender o que está acontecendo. E saber que não são as gorduras saturadas animais que fazem mal, muito pelo contrário, são a salvação. Mas o que se direcionou, tirando essas gorduras boas, foi o aumento, e aí tudo isso teve um interesse, uma oportunidade, da produção de óleos de milho, soja, canola, e isso cada vez cresce mais, essa indústria, e esses ácido linoleico, que é o ômega 6 presente nesses óleos, eles são muito frágeis, altamente oxidativos, alteram flora intestinal, alteram mitocôndria, alteram todo esse equilíbrio de gorduras boas que nós precisamos na nossa dieta. E isso é algo que, para mim, é o principal vilão da humanidade. Foi a pior coisa que aconteceu no pós-guerra. Por que se entrou nesses óleos? Porque na época da guerra se usava óleo de coco com bastante intensidade, por exemplo, na América toda, banha de porco, sebo do boi, né, e as gorduras, as carnes gordurosas. Mas, na guerra, como cortaram o acesso, os japoneses cortaram o acesso do óleo de coco para a América, e lá não é tropical, então não tinha plantações, né? Aí o que aconteceu? Se começou a indústria de guerra, que eram esses óleos, que eles tinham em pequena quantidade, isso cresceu muito, virou uma forma de uso na época de dificuldades. E nessa situação, chegou um momento, acabou a guerra, eles falaram, o que nós vamos fazer com essa indústria? Gastamos que investir uma fortuna, nós temos que dar um jeito com isso. E começou o marketing em cima, daí que se queimou a carne vermelha, etc. E o que nós estamos vendo são as consequências que estão aparecendo de forma assustadora. E consegue ser, esses óleos, piores que o açúcar. Né? O açúcar não é tão ruim assim perto desses óleos. E esses óleos estão interferindo em tudo, na genética. Olha, é seríssimo. Bom, e aí, esse meu livro da carne vermelha, eu falei, nossa senhora, eu preciso mostrar isso. Escrevi. No dia do lançamento, encontrei um amigo meu no clube, eu falei, fulano, você vai hoje no lançamento do meu livro, né? Estava assim, teu livro? Não estava nem sabendo. Mas você vai falar do quê? Eu falei, é um livro de carne vermelha. Ele falou, você está falando mal, né? Eu tenho certeza. Eu falei, imagina, estou falando bem. Ele falou assim, é um louco. Bom, eu lancei o livro. Olha, já fiz palestra no Brasil, fiz palestra fora, em vários países, e olha, nenhum problema, todo mundo entende a situação, porque já era, isso foi em 2006, que eu acho que eu lancei esse livro, e ele está cada dia mais atual, tanto é que esse livro eu fui procurado pelo pessoal de fora, lancei ele em inglês e espanhol, lancei no Texas, num evento de pecuária lá, e lancei também no Congresso Mundial do Brahma, no Paraguai, foi esse ano, tinha sido no Paraguai, e foi um auê, com os maiores entendidos na parte de ambiente, na parte de como manejar os animais de uma forma saudável, e eu falando dessa parte, né, da saúde. Foi muito assim impactante. Então, isso é um livro que eu me senti muito honrado de poder fazer isso e saber que ele está ajudando as pessoas nesse sentido. E isso entra nesse ponto da modernidade que nós temos que entender. Tem o livro, esse 98 remédios naturais,
são dicas, né? Quando meu site completou 4.000 artigos, eu lancei esse livro para fazer, pegando assim pontos gerais, né? O livro tem 500 páginas, é um livro de consulta, não dá para você ler 500 páginas assim em seguida. Hoje em dia, as pessoas, só 4% das pessoas leem livro, não tem muita paciência. Mas ele é um livro de conteúdo assim, que você pode procurar em cima do seu interesse pessoal. Tem o livro do Diabetes Zero, que ele mostra o tipo de alimentação que você tem que fazer, né, os hábitos de vida, e como você vai conseguir reparar isso. E isso trouxe resultado fascinante para todas as partes do Brasil, e eu recebia muito feedback nesse sentido, porque não precisa estar junto para você fazer esse passo a passo. Agora, meu último livro é Meu Doutor o Vinho. Esse livro é muito fascinante porque eu mostro o vinho que é tão criticado, ele, na verdade, ele tem muitos benefícios, como você mesmo reforçou, ele é um fermentado. Lógico, tudo é dosagem, você não precisa tomar em grandes quantidades. Mas ele tem muitos benefícios, ele é uma associação de polifenóis, e esses polifenóis, quando eles interagem entre eles, eles potencializam o efeito terapêutico, e isso é fantástico para a saúde. E o que se prega é o consumo com moderação, lógico. O que é aceito hoje no mundo é uma taça de vinho para a mulher por dia, e para o homem até 2 taças. Eu tenho vários pacientes, tem diversos histórias mostrando os benefícios disso. Mas eu vejo pessoas também que não tomam vinho, mas preferem tomar um refrigerante. Aí é a agressão máxima que a pessoa pode estar fazendo. E voltando ao vinho, o que é interessante, é uma bebida alcoólica. Mas essa interação dos polifenóis, o que é muito fascinante, é que eles neutralizam o efeito desfavorável do álcool. É algo mágico. E nesse livro eu mostro como escolher vinho, entender os vinhos, porque há uns 30 anos para cá se começou a fazer vinho industrializado. É que nem o suco de laranja de caixinha, essas coisas. Então deixou de ter qualidade nutricional. Eles adicionam açúcar, eles põem um blend para o vinho ser todo com aquele mesmo gosto, que se você toma, você fala, ai, que maravilha, esse vinho é o legítimo XPTO. Você vai tomar e achar que está tomando sempre aquele vinho. E ele não existe, porque antigamente se pensava muito em safra, e isso hoje você nem ouve falar, é muito raro. Então, é importante a gente entender, e lá eu abordo os tipos de vinho, o orgânico, biodinâmico, natural, as suas características, que são os mais adequados, porque eles preservam a forma mais correta de fazer o produto, sem adicionar nada desfavorável. Isso é muito interessante. Tem o de treinamento, emagreça, são 20 minutos de treino, 3 vezes por semana, não pode fazer todo dia. Ele traz um resultado muito bom em emagrecimento e geração de energia, aumenta muito o hormônio do crescimento. Então, ele traz também uma aparência, melhora a aparência das pessoas, porque eu vejo as pessoas gostam muito de correr muito. E isso o corpo da mulher, e tanto da mulher quanto do homem, vai perdendo a sua beleza. Sim. O seio da mulher vai diminuindo, vai ficando uma mulher assim, muito seca, muito sem beleza, né? Perdendo aquelas curvas. O homem também vai ficando com o tórax encolhido. E é isso que a gente vê na maioria dos casos quando se faz corrida de forma muito crônica. Esse treino é respeitando o que o homem foi designado. Ele não foi designado para ficar correndo. Você pega o leão, ele não corre, ele é musculoso. O que ele fica? Ele fica deitado, tal, de repente ele sai correndo para pegar uma presa. Ele correu, depois ele só descansa. É um hit, né? Ele só faz o tiro, que nem nesse meu livro. E esse é um princípio que eu sempre levo em consideração. Nós temos que copiar a natureza. A natureza é sábia.
veja o que a natureza fala e faça alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é assim que tem que ser. Você não pode ultrajar a natureza. Quando você faz, é o que nós vemos às vezes no planeta, algumas agressões aí, causadas por essas destruições, e isso é o que nós temos que ter em consciência, porque reflete do mesmo jeito. Então, que mais? Qual outro livro aí que eu poderia falar? Você falou do Emagreça e Apareça, Prevenção à Medicina do Século XXI, É, Atleta no Século XXI, Fazendo as Pazes com o Seu Peso. é, esse Fazendo as Pazes com o Seu Peso, é, tem um questionário, uma forma de você saber se você tem que comer mais proteína e gordura, se tem que ser mais vegetal, se tem que ter um equilíbrio. Tá? Fazendo as pazes com o seu peso, foi meu primeiro que eu fiz essa parte de emagrecimento. Eu comecei a perceber que combinar os alimentos da forma correta se emagrece muito. É impressionante. Só que isso eu comecei a fazer, só que você emagrece, mas você perde energia. Eu falei, está faltando alguma coisa. Daí que eu descobri essa parte que a gente consegue ver o perfil genético de cada um, que é o fazendo as pazes com o seu peso. E aí foi mudando essas formas de abordagem e essa somatória aí, que a caminhada só nos ajuda a crescer e poder melhorar a abordagem para as pessoas. Sem Então, dúvida. eu tenho, por exemplo, esse livro, hoje praticamente não oriento essa dieta de combinação de alimentos. Porém, quem tem problema digestivo, quem tem problema, por exemplo, de refluxo, uma série de coisas, quando se usa esse tipo de alimentação, você melhora muito. É impressionante a forma como as pessoas se recuperam dessa situação. Aí depois, recuperando, ela pode voltar a ter um equilíbrio melhor na alimentação. É uma bengala provisória, entendeu? Sim. Para tirar da situação. Mas É o ser isso. humano precisa dessas bengalas, né? Em É, cada momento de vida, a gente precisa de bengalas diferentes. é. Gente, eu não. Estamos terminando a live, a gente tem mais uns 4 minutos. O que é bom dura pouco, passa rápido, né, Rondó? E assim, eu não combinei com o Rondó que eu ia fazer isso, não, falar dos livros dele e tudo, não. Mas o que me veio à cabeça foi o seguinte: é óbvio que alguém com tanto conteúdo quanto ele, modéstia à parte, eu tenho algum também para transmitir, não dá para você esgotar numa live. Resultado, eu achei que seria legal hoje dar uma geral do que mais importa. A gente falou no começo e no meio da live. E depois deixar para vocês aonde vocês podem adquirir mais conhecimento para aprofundar, para diversificar e para buscar o que completa melhor a sua necessidade de vida. Então, tá aí as dicas, tá? Eu também tenho os meus livros no icaro.med.br/livros, sendo que dois dos que estão lá são gratuitos para vocês. O livro da Gigi, que está no livrodagigi.com.br, Gigi as Descobertas Saudáveis. O Domine Sua Saúde, está no dominesuasaúde.com.br. Tá? Os outros estão esgotados, ou vocês encontram na internet, tá bom? E o Rondó tem essa riqueza de livros aqui no drrondó.com, tá? Eu acho que vale muito a pena vocês entrarem lá na seção de livros e explorar o material do Rondó, porque numa live a gente não consegue falar tudo que vocês deveriam saber. Vocês sabem disso. Mas se vocês consultarem os nossos livros, com certeza vocês vão conseguir ampliar bastante e viver melhor. Né, Rondó? É, Então, a verdade é o seguinte, você abriu um livro, depois que você fechou o livro, você já é outra pessoa. Alguma coisa você já agregou. Então, faz as pessoas crescerem. E olha, a alegria que eu vejo do Ícaro de produzir esses livros, vocês não sabem como a gente luta para fazer isso. A gente escreve os manuscritos, tudo. É muita responsabilidade, muita preocupação. A gente escreve com o nosso sangue. A caneta é usando o nosso sangue, é a nossa energia, nosso carinho, para poder mostrar com clareza o que as pessoas precisam ver para ter uma condição melhor. Então, Ícaro, parabéns, parabéns por essa tua caminhada aí, vitoriosa, e cada vez mais sucesso. E
fico orgulhoso de você. Você realmente é uma pessoa que eu admiro muito nesse cenário nacional, com essa empolgação, com essa clareza de propósitos, entendendo bem como abordar e ajudar esse paciente, e isso é o que vale. A gente está podendo conversar, eu fico grato de estar conversando com você, aprendo sempre também, e a gente vai trocando informações, só assim que a gente cresce, né? Exato. Eu devo retribuir tudo isso. Gente, não é rasgação de seda, é porque realmente o Rondó é um cara que sabe muito e os livros dele comprovam isso. E o que ele posta na internet, no mínimo, se você seguir o perfil dele no Instagram, você já vai ter drops de saúde muito valiosos para a tua vida inteira, tá? Então, admiro tua humildade, admiro tua carreira, aprendo sempre com você, pretendo aprender cada vez mais, tá? Que Deus muito abençoe, guie e proteja sua carreira, seus ideais, e já tem um lugar garantido no hall dos especialistas, não vou botar especialista para o Conselho de Medicina não falar nada, mas dos grandes nomes da integrativa, ortomolecular e nutrologia do mundo, viu? Parabéns pela obra, sou seu fã. Obrigado. Muito Muito obrigado. obrigado. É recíproco. E que Deus muito abençoe, guie e proteja vocês também. Por favor, compartilhem essa live. O Instagram do Rondó é DR Rondó, né? DR Rondó. O Instagram escreve Doutor Rondó, inteiro. Escreve doutor, não é Isso, Doutor Doutor Rondó. Isso, @Doutor Rondó, que perguntaram aqui nos comentários. Tá. Rondó, então eu vou te chamar para outras lives, tá? Muito obrigado por ter aceito essa. Você é um cara admirável. Tá? Obrigado pela colaboração para a humanidade. Tamo junto e continua nessa tua caminhada aí, orgulho. Tá bom? Tamo junto, obrigado. Um abraço, obrigado por vocês todos que tiveram paciência de aprender um pouquinho com a gente aqui. Valeu. E parabéns por terem ficado até o fim. Um abraço. É isso. Até mais. Um abraço, obrigado. Obrigado.